Você sabia que, enquanto você assiste a este vídeo, aproximadamente 20 idosos receberão um diagnóstico devastador de demência? Isso equivale a uma pessoa a cada 66 segundos. Mas o que realmente deveria te assustar é o seguinte: e se a causa principal não for o envelhecimento? E se estiver bem aí, no seu armário de remédios? Você foi tranquilizado com a ideia de que esses comprimidos são seguros, rotineiros e até mesmo necessários para a sua saúde. Mas uma nova pesquisa inovadora está levantando sérias preocupações. 99% dos idosos não têm a menor ideia de que pelo menos um medicamento que tomam todos os dias pode estar reduzindo centros de memória cruciais em seus cérebros em mais de 28% em menos de 12 meses. Pense nisso por um momento. Eu sei que isso soa assustador. Eu sou o Dr. Michael Kent. Deixe-me dizer uma coisa. Já vi isso acontecer muitas vezes na minha prática. As pessoas confiam plenamente em seus medicamentos. Elas presumem que, se um médico prescreveu, deve ser inofensivo. Enquanto isso, a indústria farmacêutica sabe desses efeitos devastadores há décadas. No entanto, eles continuam lucrando bilhões de dólares com a venda dos mesmos medicamentos que podem estar acelerando o declínio cognitivo em milhões de idosos em todo o país. De fato, um estudo de 2023, publicado na revista Neurology and Aging Research, descobriu que uma classe específica de medicamentos aumentou o risco de demência em 49% em idosos em apenas 2 anos de uso regular. Esse não é um aumento pequeno, é quase metade do risco normal. Neste vídeo, vou revelar os 9 medicamentos mais perigosos que desencadeiam perda rápida de memória e demência, classificados do mais comum ao absolutamente devastador para a mente. E o número 3 desta lista é prescrito para milhões de idosos para algo que parece completamente inofensivo, mas pode reduzir centros de memória importantes no cérebro, e você provavelmente nem percebe que isso está acontecendo com você agora. Antes de nos aprofundarmos nessas informações cruciais, quero saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo. Quais medicamentos você toma todos os dias? E você já teve lapsos de memória repentinos ou esquecimento inexplicável depois de começar a tomar um novo medicamento? Estamos lendo cada comentário e respondendo com informações personalizadas com base na sua situação específica. Não fique em silêncio sobre isso. Falar sobre o assunto pode literalmente salvar sua saúde mental. Agora, sem mais delongas, vamos começar pelo número 9. E não se deixe enganar pela posição dele nesta lista. Este medicamento está presente no armário de remédios de quase todos os idosos neste exato momento. Ele pode estar afetando seu cérebro antes mesmo de você sentir o primeiro sintoma. O número 9 é a difenidramina, comumente vendida como Benadryl. A difenidramina é aquele comprimido rosa familiar em que milhões de pessoas confiam para ajudá-las a dormir, aliviar alergias sazonais ou amenizar os sintomas de resfriado. É barato, disponível sem receita em qualquer farmácia, e você provavelmente tem um frasco dele na sua mesa de cabeceira ou no armário do banheiro neste exato momento. Você pode pensar que está simplesmente tomando para dormir melhor à noite ou para aliviar alergias, mas dentro do seu cérebro, o Benadryl está ativamente afetando o seu hipocampo. Essa é a região específica responsável por formar e armazenar novas memórias. Benadryl pertence a uma família de medicamentos chamados anticolinérgicos, que atuam bloqueando um neurotransmissor crucial chamado acetilcolina. Este é o mensageiro químico que ajuda o cérebro a criar novas memórias e a manter o estado de alerta ao longo do dia. À medida que o cérebro envelhece, torna-se cada vez mais dependente de toda a acetilcolina que consegue produzir. E quando medicamentos como o Benadryl interferem nesse processo delicado, os resultados podem ser absolutamente devastadores. De acordo com um estudo de 2023, publicado no Journal of Geriatric Cognitive Health,
Idosos que usavam medicamentos anticolinérgicos regularmente apresentaram um risco 54% maior de desenvolver demência em comparação com aqueles que evitavam esses medicamentos completamente. Isso representa mais de 50% do risco normal apenas por tomar o que a maioria das pessoas consideram um inofensivo auxiliar para dormir. Então, como você pode proteger sua preciosa memória? Em primeiro lugar, evite qualquer produto que contenha difedramina, especialmente se o rótulo indicar PM, noturno ou alívio de alergias. Esses produtos são frequentemente apenas Benadryl, disfarçados sob um nome diferente. E se você estiver usando difedramina para alergias, existem opções muito mais recentes e não sedativas disponíveis, como a Lauratina, comumente vendida como Claritin. Esses antihistamínicos mais recentes não atravessam a barreira hematoencefálica e são consideravelmente mais seguros para uso a longo prazo em idosos. Nunca interrompa nenhum medicamento abruptamente sem orientação médica, mas também nunca presuma que um medicamento de venda livre seja automaticamente seguro para o seu cérebro. Em seguida, temos um medicamento que costuma ser comercializado como inofensivo e suave para o sistema digestivo. No entanto, ele interfere sistematicamente nos nutrientes que seu cérebro precisa desesperadamente para se manter alerta e saudável. O oitavo item da lista são os inibidores da bomba de prótons, especificamente o Prilosec e o Nexium. Esses medicamentos pertencem a uma classe de fármacos chamada inibidores da bomba de prótons, ou IBP. Esses medicamentos são especificamente projetados para reduzir a produção de ácido estomacal e são frequentemente prescritos para azia, dor de estômago e refluxo ácido. Muitos idosos continuam tomando esses medicamentos por anos, às vezes até décadas, porque seus sintomas desconfortáveis retornam imediatamente assim que tentam parar de tomá-los. Mas o que raramente se discute com os pacientes é como os IBP, inibidores da bomba de prótons, interferem sistematicamente na absorção da vitamina B12, um nutriente absolutamente crucial que protege o tecido cerebral e auxilia na função da memória, concentração e estabilidade do humor. Em um estudo inovador de 2016, publicado no JAMA Neurology, pesquisadores examinaram cuidadosamente mais de 73 mil pessoas com 75 anos ou mais. Eles descobriram que usuários regulares de IBP tinham um risco 44% maior de desenvolver demência em comparação com pessoas que não usavam esses medicamentos. Ao suprimir o ácido estomacal de forma muito agressiva, os IBP interferem na capacidade natural do corpo de absorver não apenas a vitamina B12, mas também magnésio e cálcio, minerais essenciais para a transmissão neural e a sinalização adequada das células cerebrais. Sem níveis adequados desses nutrientes, os neurônios têm dificuldade para funcionar eficientemente, causando falhas de disparo, confusão e lapsos de memória que muitas vezes se assemelham aos primeiros sinais de alerta da doença de Alzheimer. Mas o problema vai além da depleção de nutrientes. Também foi comprovado cientificamente que os IBP aumentam os níveis de placas beta-amiloides no cérebro. Essas são proteínas tóxicas que interferem ativamente na função cerebral normal e são consideradas um dos principais fatores de progressão da doença de Alzheimer. A boa notícia é que existem alternativas muito mais seguras disponíveis. Se você usa um inibidor da bomba de prótons, IBP, todos os dias, pergunte ao seu médico se é possível reduzir a dose gradualmente com a ajuda de bloqueadores H2, como a fadidina, vendida sob a marca Pepcid. Embora não sejam perfeitos, os bloqueadores H2 têm uma probabilidade significativamente menor de interferir na função cognitiva. Além disso, mastigar um pouco de alcaçuz deslicerizinado, um composto natural que reveste e acalma a mucosa estomacal, pode aliviar os sintomas sem causar qualquer dano cognitivo. Em seguida, temos um medicamento frequentemente prescrito para problemas de controle da bexiga, mas que pode estar causando estragos na sua memória de curto prazo e no seu equilíbrio emocional.
O sétimo medicamento é a oxibutina, vendida sob a marca Dropen para controle da bexiga. A oxibutina, vendida sob a marca Dropen, é frequentemente prescrita para idosos que sofrem de incontinência urinária ou bexiga hiperativa. À primeira vista, parece uma solução prática e útil. Ninguém quer lidar com o constrangimento ou o incômodo de frequentes idas urgentes ao banheiro ao longo do dia, mas este medicamento funciona bloqueando a acetilcolina, que é exatamente a mesma substância química cerebral essencial que é afetada pelo Benadryl. E ao contrário de alguns medicamentos anticolinérgicos mais leves, a oxibutina atravessa a barreira hematoencefálica com muita facilidade e afeta diretamente as regiões da memória no hipocampo. Essa característica a torna particularmente perigosa para idosos, especialmente quando usada por períodos prolongados. Em um estudo abrangente de 2019 publicado no British Medical Journal, pesquisadores descobriram que pessoas com mais de 65 anos que tomaram medicamentos anticolinérgicos fortes, como a oxibutina, por mais de um ano inteiro, apresentaram um risco 49% maior de desenvolver demência. Isso representa quase 1 em cada 2 usuários. O que torna isso ainda mais preocupante é que a grande maioria dos idosos nunca é devidamente alertada sobre esses graves efeitos colaterais cognitivos. Eles são simplesmente informados de que o medicamento ajudará a controlar a bexiga, e não que ele pode estar acelerando o declínio cognitivo a cada dose. O dano cognitivo é frequentemente confundido com o envelhecimento normal. Os pacientes frequentemente descrevem sensação de confusão mental, esquecimento de compromissos importantes, perda constante de objetos do dia a dia ou dificuldade repentina para acompanhar conversas simples. Raramente isso é associado à medicação, até que danos significativos já tenham ocorrido. Portanto, se você estiver tomando oxietina e notar qualquer alteração mental, não é apenas psicológico e você não precisa continuar tomando esse medicamento específico para manter o controle da bexiga. Felizmente, existem medicamentos muito mais modernos disponíveis, como o Mirabegron, vendido como Murbetriq. Esse medicamento age por meio de um mecanismo completamente diferente no organismo e demonstrou impacto significativamente menor na função da memória. Esses medicamentos mais modernos não bloqueiam a acetilcolina e são geralmente considerados opções muito mais seguras para adultos mais velhos que precisam de suporte para o controle da bexiga. Em sexto lugar, estão as estatinas. As estatinas estão entre os medicamentos mais prescritos no mundo todo, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. Elas são destinadas a reduzir os níveis de colesterol e o risco de ataques cardíacos e derrames. A civastatina e a tovastatina, vendidas sob as marcas Zocor e Lipur, são as duas versões mais comumente prescritas. Mas é aqui que o problema sério começa. O colesterol não é apenas uma questão de saúde cardíaca, é uma necessidade absoluta para o cérebro. Seu cérebro é composto por quase 60% de gordura, e o colesterol desempenha um papel crucial na criação e manutenção da bainha de mielina. Essa é a camada protetora que ajuda os sinais nervosos a viajarem de forma suave e eficiente por todo o cérebro. Quando você reduz o colesterol agressivamente com medicamentos fortes, pode estar privando seu cérebro justamente do que ele precisa para funcionar corretamente. Em um estudo de 2023 publicado na Frontiers in Aging Neuroscience, pesquisadores descobriram que idosos com mais de 70 anos que tomavam estatinas por mais de 3 anos consecutivos apresentavam um risco 26% maior de comprometimento cognitivo leve. E aqueles que tomavam altas doses de estatinas apresentavam declínios ainda mais acentuados na função mental. O que é ainda mais alarmante é que alguns pacientes relataram perda repentina de memória, descrevendo momentos assustadores em que não conseguiam se lembrar de nomes familiares, conversas recentes ou até mesmo rotas que percorriam há anos. É fundamental entender que nem todas as estatinas afetam o cérebro da mesma forma.
Alguns medicamentos, como a pravastatina e a rosuvastatina, não atravessam a barreira hematoencefálica com tanta facilidade e são considerados significativamente menos arriscados em termos de efeitos colaterais cognitivos. Se você toma estatina há anos e está percebendo névoa mental, esquecimento crescente ou confusão mental, talvez seja a hora de conversar seriamente com seu médico sobre a redução da dose ou explorar uma estratégia alternativa para o controle do colesterol. Não espere até que o dano se torne irreversível. Quanto mais cedo você tomar medidas decisivas, maiores serão suas chances de proteger sua mente nos próximos anos. O quinto medicamento da lista são as benzoazipinas. Os benzodiazepínicos, que incluem medicamentos comumente prescritos como lorazepam ou Adavan, diazepam ou Valium e alprazolam ou Xanax, estão entre os medicamentos mais prescritos nos Estados Unidos para transtornos de ansiedade e problemas de sono. Eles atuam aumentando o GABA, um neurotransmissor calmante natural do cérebro que reduz a hiperestimulação e a atividade do sistema nervoso. Inicialmente, esses medicamentos parecem verdadeiros salvadores. Eles acalmam pensamentos acelerados, aliviam ataques de pânico e ajudam a adormecer à noite. Mas com o tempo, esses medicamentos se transformam em algo completamente diferente. Tornam-se uma armadilha da qual não se consegue escapar. Um estudo de 2022, publicado no British Medical Journal, acompanhou mais de 8.000 idosos durante um período de 6 anos e descobriu que aqueles que usaram benzodiazepínicos por mais de 3 meses apresentaram um risco 51% maior de desenvolver a doença de Alzheimer. O risco aumentou ainda mais para benzodiazepínicos de ação prolongada, como o diazepam, que permanecem no corpo por muito mais tempo e se acumulam em tecidos adiposos, incluindo o tecido cerebral. O que acontece é uma espécie de sedação química que diminui progressivamente a atividade neural em todo o cérebro. Isso significa que o cérebro para de aprender novas informações tão rapidamente quanto deveria. Ele se torna menos flexível, menos eficiente e cada vez mais propenso à confusão, lapsos de memória e entorpecimento emocional. Idosos que tomam benzoazipinas regularmente frequentemente descrevem a sensação de estarem se movendo em meio a uma névoa constante, sentindo-se desconectados da realidade ou simplesmente não se reconhecendo mais. E a pior parte é quando tentam parar de tomar o medicamento. Sintomas de abstinência, como ansiedade severa, agitação e insônia debilitante, podem ser extremamente difíceis, fazendo com que o medicamento pareça absolutamente essencial, quando na verdade é a principal causa do problema. Para corrigir essa situação perigosa, veja exatamente o que você precisa fazer. Se você estiver tomando benzoazepina há mais de algumas semanas, não pare repentinamente sob nenhuma circunstância. Isso pode ser realmente perigoso e até mesmo fatal. Em vez disso, trabalhe em conjunto com um médico qualificado para reduzir a dose gradualmente ao longo de semanas ou até meses. Alternativas mais seguras, como a buzerona, um medicamento ansiolítico não sedativo, ou a terapia cognitivo-comportamental especificamente desenvolvida para insônia e transtornos de ansiedade, podem ajudar a restaurar a calma e a paz, sem causar perda progressiva de memória e declínio cognitivo. Em quarto lugar está a amitriptilina, vendida como Eller. A amitriptilina, comercializada sob a marca Eller, é um antidepressivo que, surpreendentemente, ainda é prescrito com frequência para o tratamento de dores crônicas, insônia e, às vezes, até mesmo para a prevenção de enxaquecas. À primeira vista, pode parecer uma pílula milagrosa e versátil que resolve vários problemas de uma só vez, mas, na verdade, é um dos medicamentos anticolinérgicos mais potentes ainda em ampla circulação atualmente. Isso significa que ela bloqueia fortemente a ação da acetilcolina, o mensageiro químico que ajuda os neurônios a se comunicarem, formarem novas memórias e manterem a agilidade mental,
De fato, ela bloqueia a acetilcolina com tanta intensidade que os efeitos cognitivos não são apenas possíveis efeitos colaterais, mas sim consequências esperadas com o uso prolongado. Em um amplo estudo de 2015 publicado no JAMA Internal Medicine, pesquisadores examinaram cuidadosamente mais de 3.400 adultos com 65 anos ou mais. Eles descobriram que aqueles que tomaram doses cumulativas mais altas de medicamentos anti-inflamatórios, como o amitriptilina, durante um período de 10 anos, apresentaram um risco 54% maior de desenvolver demência. Isso não é apenas um pequeno aumento no risco, é mais da metade do risco normal de demência. O que é absolutamente assustador é que a grande maioria desses pacientes nunca foi informada de que esse medicamento poderia prejudicar ativamente sua função de memória. Muitas vezes, o amitriptilina era prescrito para problemas de sono ou dor neuropática, e então eles começaram a notar mudanças preocupantes, como perda de memória de curto prazo, dificuldade para encontrar palavras e concentração cada vez mais turva. Nem mesmo uma dose alta é necessária para causar problemas sérios. Mesmo doses baixas de amitriptilina, tomadas todas as noites durante vários anos, podem causar uma erosão lenta e invisível da capacidade cerebral, que ocorre de forma completamente silenciosa. O dano acontece sem aviso prévio. Inicialmente não há sintomas claros, apenas um declínio gradual que se assemelha ao envelhecimento normal, mas que na verdade é um comprometimento cognitivo induzido por medicamentos que poderia ter sido evitado. Portanto, se você ou um ente querido estiver tomando amantiptaleno, converse imediatamente com seu médico sobre alternativas mais seguras. Para a dor neuropática, opções como duloxetina ou gabapentina podem oferecer alívio equivalente sem o mesmo nível de carga anticolinérgica severa. Para problemas de sono, melatonina ou docipen em doses muito baixas, que possuem um perfil anticolinérgico muito mais leve, podem ser usadas com muito menos risco. E para suporte do humor, existem antidepressivos muito mais recentes disponíveis, como sertralina ou estalopramide, que geralmente são considerados dramaticamente mais seguros para a saúde cerebral a longo prazo. O terceiro é a paroxetina, vendida como Paxil. A paroxetina, vendida sob a marca Paxil, é um dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS, mais comumente prescritos para depressão e transtornos de ansiedade. À primeira vista, parece ser um antidepressivo moderno e sofisticado, supostamente mais suave e seguro do que a geração anterior de medicamentos psiquiátricos. Mas aqui está o detalhe crucial que raramente mencionam. A paroxetina é o único medicamento da classe dos ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, com propriedades anticolinérgicas significativas, o que significa que interfere na acetilcolina no cérebro. Esse detalhe fundamental a torna drasticamente e fundamentalmente diferente de outros ISRS, como a cetirizina ou o estalopram. Em uma ampla revisão abrangente de 2021 publicada na revista Frontiers in Psychiatry, pesquisadores examinaram os perfis cognitivos de pacientes idosos que utilizavam diferentes antidepressivos da classe dos ISRS. Eles descobriram que os usuários de paroxetina apresentaram declínios mensuráveis na memória de curto prazo, na capacidade de recordação verbal e na capacidade de atenção já nos primeiros 12 meses de tratamento. O estudo também revelou que os idosos que tomavam paroxetina tinham 30% mais chances de apresentar sinais precoces de comprometimento cognitivo em comparação com aqueles que tomavam outros antidepressivos comuns. A cruel ironia é que a paroxetina é frequentemente prescrita especificamente para estabilizar o humor e reduzir a ansiedade. No entanto, acaba por minar sistematicamente a clareza mental e a regulação emocional ao longo do tempo, frustrando o seu próprio propósito. A solução é simples, mas absolutamente essencial para a saúde do seu cérebro. Evite completamente a paroxetina em idosos.
a Sociedade Americana de Geriatria incluiu oficialmente a paroxetina na sua lista de critérios de Beers, uma lista cuidadosamente elaborada de medicamentos potencialmente inadequados para adultos mais velhos devido a preocupações com a segurança. Se estiver a tomar paroxetina, consulte o seu médico sobre a possibilidade de mudar para alternativas muito mais seguras, como a cetirizina ou o acidoproxil, que são significativamente mais bem tolerados e não apresentam os mesmos riscos cognitivos graves. Além disso, a suplementação com vitaminas do complexo B, especialmente as vitaminas B12 e B6, pode ajudar a melhorar o humor naturalmente e reduzir a necessidade de medicamentos antidepressivos. Em segundo lugar, temos os antipsicóticos. Este é particularmente alarmante e preocupante porque muitos idosos nem sequer se apercebem de que estão a tomar um medicamento antipsicótico. Medicamentos como Quitapene ou Seraquil, Risperidone ou Risperdal e Olanzapine ou Ziprea foram originalmente desenvolvidos e aprovados para tratar condições psiquiátricas graves, como esquizofrenia e transtorno bipolar. Mas hoje, são frequentemente prescritos, fora das indicações aprovadas, para pacientes idosos com problemas comuns de sono, agitação leve ou alterações comportamentais associadas à própria demência. Isso mesmo, são medicamentos potentes, concebidos para doenças psiquiátricas graves, mas que agora são usados rotineiramente em lares de idosos e hospitais para idosos que simplesmente estão confusos, inquietos ou difíceis de lidar pela equipe. As consequências dessa prática são absolutamente devastadoras. Em 2022, um estudo abrangente publicado na revista Lancet Health Longevity acompanhou mais de 25 mil idosos e descobriu que aqueles que receberam antipsicóticos para sintomas comportamentais tinham 71% mais chances de desenvolver declínio cognitivo em apenas 12 meses, mesmo sem nenhum histórico prévio de demência antes de iniciar a medicação. Pior ainda, esses medicamentos perigosos aumentam drasticamente o risco de acidente vascular cerebral, AVC, morte súbita cardíaca e sedação grave, o que pode levar diretamente a quedas, hospitalização de emergência ou institucionalização permanente em uma casa de repouso. O mecanismo por trás desse dano é brutal e direto. Esses medicamentos suprimem agressivamente a dopamina, uma substância química intimamente ligada ao humor e à motivação, e absolutamente crucial para as funções executivas e o processamento da memória no cérebro. Quando os níveis de dopamina caem drasticamente, o cérebro fica lento, pesado e insensível a estímulos. É exatamente por isso que idosos que tomam antipsicóticos muitas vezes parecem apáticos, emocionalmente inexpressivos ou completamente zumbificados. Suas personalidades parecem desaparecer e os familiares se veem sofrendo por alguém que ainda está fisicamente presente, mas mental e emocionalmente ausente. Corrigir essa situação trágica começa com perguntas diretas e incisivas.